Oi. Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, meu nome é Jane. É a primeira vez que você está vindo aqui, por favor, quer morar nessa casa 2 dias na semana? Então se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like duplo, ativa o sininho, certifique-se de que a sua inscrição foi aceita. Muito obrigada. Moradores da casa, um beijo, um abraço, um cheiro, um aperto, tudo de bom para vocês. Bem, como vocês sabem, eu não gosto de fazer avaliações de pessoas, porque esse não é meu papel aqui. Porém, esse caso da deputada Joyce Hasselmann é tão intrigante que eu resolvi fazer uma análise psicológica do acontecido, tá? Do que pode ter acontecido, né? E os especialistas aí de criminologia, os especialistas de várias coisas, já fizeram avaliações dele, já disseram, e eu gosto de deixar a coisa esfriar para dar, para falar, quando eu decido falar, porque raramente eu falo. Eu resolvi falar desse caso porque esse caso tem mais a ver com duas coisas que eu vou falar aqui do que com essas leituras corporais que as pessoas estão falando disso e daquilo. As coisas são bem mais diferentes, porque o negócio ficou tão impune que eu resolvi falar. Então, a primeira coisa que pode ter acontecido. Existem mulheres que gostam de situações violentas naquele momento. Vocês estão me entendendo, né? Às vezes a situação chega a um ponto que elas pedem para bater. Me bata mais, porque aquilo vai aumentando, 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 e elas têm múltiplos, né? Então, o que que acontece? Existem casos registrados de pessoas que nessa hora, pessoas que gostavam na hora H de apanhar, que essas pessoas, principalmente mulheres, tem homens também que gostam de apanhar lá na hora H, né? Que elas foram parar em hospital com traumatismos sérios, traumatismo craniano, traumatismos sérios. Tudo indica que a deputada levou um soco aqui. Esse soco aqui pode arrebentar toda a cartilagem e ossos da face. Se você perguntar a um professor de karatê, um professor de artes marciais, ele vai lhe explicar e dizer como é. Então, existem locais do nosso queixo que, quando se dá um murro, ele fratura várias cartilagens, vários ossos da nossa face. E ela ficar daquele jeito. Então, poderia ter sido ela lá, né? Mas com o marido dela e às vezes pediu para a pessoa bater e a pessoa bateu de mau jeito, né? E aí a pessoa achou que estava tudo bem, né? Que foi que a pessoa desmaiou de prazer e foi dormir em outro quarto. E aí ela acordou lá, cheia de sangue, mas não existe uma foto do sangue, não existe uma foto do carpete manchado de sangue, mas com certeza aquela aqui na sobrancelha, na cabeça, são lugares que saem muito sangue, realmente, né? Então, e aquela coisa toda roxa ali não foi pancada, gente. Não foi pancada. Ali foi resultado do soco do queixo, tá?
Então, essa é uma possibilidade real. Possibilidade real de ter acontecido isso. Tem mulheres que gostam de apanhar na hora H, né? E homem, como tem força, e homem que gosta de bater, pode exagerar. Tá bom, essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade, que na minha opinião, como psicóloga social, acho a mais provável. Vitimização para ganho. Existe a síndrome da vitimização, existe a síndrome de Marte, né? Pessoa que quer ser Marte. Mas nenhuma dessas se encaixa nesse caso. Nesse caso se encaixa a vitimização para ganhos pessoais. Então é disso que nós vamos falar, porque eu vou dar uma aula para vocês sobre o que é vitimização para ganho pessoal, que é uma coisa séria, mas que é muito usada. Ah, e ainda falando em bater, nessa história de bater, existem pessoas que para ganho pessoal, vitimização de ganho pessoal, pode pedir a alguém para bater, para ficar toda arrebentada, para ter algum ganho. Isso a gente vê muito em filmes, filmes de vilões, filmes de mafiosos, né? Quando querem se vingar de outro, aí se rebenta todo, vai lá como vítima e depois se vinga da pessoa. Isso sai muito, acho que até em novela já teve isso, né? As novelas brasileiras, parece que já teve alguma novela com essa cena, não me lembro direito, mas em filme tem muito disso. O cara senta e pede para outra pessoa bater, e pede para bater mais, e pede para bater mais, que é para poder ele criar a vingança dele. Porque quando você vê uma pessoa toda arrebentada, você fica vulnerável, sensibilizado, essa coisa toda. Então vamos lá, né? A vitimização, ela é definida em termos negativos. A condição de ter sido ferido ou se feito, ou criar um problema de se feito sofrer. Presta atenção no que eu vou falar. No entanto, os humanos evoluíram para sentirem empatia pelo sofrimento dos outros e fornecer assistência de forma a eliminar ou compensar esse sofrimento. Consequentemente, sinalizar sofrimento para outras pessoas pode ser uma estratégia eficaz para obter recursos, simpatias ou se vingar de alguém, a qual será acusada por aquele sofrimento. A vítima pode receber atenção, simpatia, status social, bem como apoio financeiro e outros benefícios. E ser uma vítima pode gerar certos tipos de poder. Pode justificar a busca de retribuição, ou seja, vítima em busca de retribuição. Fornecer um senso de legitimidade ou posição psicológica para falar sobre questões que podem até conferir impunidade moral, minimizando uma culpa pelos erros das próprias condenadas. No caso, a pessoa. As vítimas podem receber tais circunstâncias, permite que as pessoas sem escrúpulos, tá? Tirem vantagem da bondade e simpatia dos outros, cooptando a condição de vítima para ganho pessoal e as vantagens evolutivas de se representar ou aparecer como uma vítima. Presumidamente, a maioria das vítimas afetadas
renunciariam avidamente a esses benefícios, se capacitados de se livrar de sua situação. Então, a pessoa pode estar passando por alguma coisa e querer se vitimizar para que aquilo que ela está passando seja camuflado pelo sofrimento que ela está passando atualmente no presente. Vocês entenderam? A pessoa tem uma coisa que pode vir a causar vergonha a ela, ou ela pode perder alguma coisa, e ela cria uma situação se vitimizando, se ferindo, se machucando para camuflar um problema grande que ela tem e ela parecer como vítima e ser acolhida pela sociedade. Isso é que é uma cabeça doente. Quando uma vitimização rende benefício, isso incentiva as pessoas a sinalizarem a sua condição de vítima para os outros ou a exagerar e até mesmo fingir totalmente a condição de vítima. Isso é especialmente verdadeiro em contexto que envolve supostos danos psíquicos e onde apelos são feitos a terceiros com o dano alegado muitas vezes invisível, tá? No caso dela, o dano não foi invisível, inverificável, no caso dela é inverificável, porque já houve a investigação e não encontrou evidências, tá? E baseado, presta atenção, e baseado exclusivamente em autorrelatos. Você vê que nem o marido dela tem explicação para isso. É um autorrelato. Tais circunstâncias permitem que as pessoas inescrupulosas tirem proveito da bondade e simpatia dos outros, cooptando o status de vítima para ganho pessoal. E assim elas saem beneficiadas. Pesquisas recentes até indicam que as pessoas que sinalizam com mais frequência sua condição de vítima, seja real, exagerada ou falsa, são mais propensas a mentir, trapacear para obter ganhos de status sociais, ganhos materiais, denegrir a outras pessoas como um meio de progredir, prosperar, ter status social, ganhar a simpatia. A sinalização de vitimização está associada a vários traços de personalidade moralmente indesejável, como narcisismo, maquiavelismo ou maquiavelismo. Maquiavelismo é a disposição para manipular e explorar os outros para benefício próprio. Senso de direito e baixa honestidade e nenhuma humildade. Os acadêmicos do Immorality Lab da Universidade da British Columbia criaram uma escala de sinalização de cura que mede a frequência com que as pessoas contaminadas aos outros como desvantagem, desafios e infortúnios que derrotam. Ou seja, elas acham que elas são isso tudo, né? Descobriu-se que aqueles que pontuaram mais alto nesta escala de sinalização de vítima era mais propenso a sinalizar as suas próprias virtudes. Sabemos que virtudes
Nós não precisamos falar dela, nossas virtudes. São as outras pessoas que observam e que veem quando as temos. Essas pessoas que usam desses recursos para chamarem a atenção ou para ganharem visualização, para ganharem status social, para ganharem benefício, seja financeiro ou seja outro tipo de benefício. Essas pessoas, elas colocam menos importância em sua própria identidade moral. Ou seja, elas não têm medo de serem pegas nem descobertas nas suas mentiras, porque elas têm sempre uma forma de se vitimizar sobre a vitimização. Em outras palavras, os sinalizadores de vítimas que estão sendo pesquisados, que eles parecem moralmente bons, mas menos ocorre em ser moralmente bom do que aqueles que sinalizam com menos frequência a sua condição de vítima. É um comportamento ambíguo, como discriminatório, e eles fazem acusações de maltratos de outras pessoas que nunca foram inseridas, consideradas no cenário. Ou seja, pessoas que jamais fariam isso, ou pessoas que jamais estariam perto dessas pessoas que se vitimizam para ganho próprio, elas fazem acusações sobre essas pessoas. O traço de personalidade dessas pessoas é alterado pela necessidade de que os outros a reconheçam e tenham empatia com a própria vitimização delas. Essas pessoas têm sentimentos de superioridade moral, falta de empatia pelo sofrimento dos outros. Esse traço de personalidade foi considerado relativamente estável ao longo do tempo e contexto de relacionamentos, e foi associado à maior gravidade percebida de ofensas recebidas, rancores, vingança, direito a se comportar de forma imoral, ficarem ruminando, desconfiando das pessoas, com neuroticismo e persistência negada. Esses resultados obtidos pela vitimização para obter benefícios, né, podem ser causadas não apenas pelos estados objetivos de sofrimento, mas também pelas características de pessoas que significam de vitimização. Embora possamos não ser capazes de controlar tais características em outras pessoas, é útil considerar alguns dos fatores ambientais que incentivam a expressão da vitimização e de queixas. Porém, quando se sabe que as pessoas podem obter benefícios projetando certas informações biográficas, os oportunistas, trapaceiros, podem ser incentivados a exagerar ou sinalizar falsamente seus problemas próprios. Assim como as pessoas podem fingir competência para obter status e benefícios, né? Isso acontece muito no ramo de esporte, entende? Pessoas que usam remédio e quer ali enrolar o doping, né? Isso também acontece muito quando as pessoas vão usar smartphone, esse tipo de coisa. A falsa moralidade para obter uma boa reputação, comportando-se de uma forma melhor em contexto público, essas pessoas que se vitimizam, podem fingir ser provocados para obter
simpatia e compensação que elas acham merecidas. Também é importante lembrar que muitas das alegações das pessoas que se vitimizam são feitas a estranhos, e principalmente online. Especialmente atualmente, né? Por meio da mídia social, por site de arrecadação, tá? Isso pode aumentar o alcance da eficácia da falsidade, porque elas são direcionadas a estranhos que não têm base para investigá-las, ou mesmo, né, de desmascará-las. As pessoas que são suspeitas de falsa vítimas, elas elas lutam para não serem percebidas como pessoas insensíveis. Mesmo que um transgressor tenha pouco remorso, outras pessoas próximas, como amigos, familiares, pessoas que são que conhecem, por exemplo, uma deputada, todo mundo conhece, né? Ciente do mal, muitas vezes estão dispostos a oferecer simpatia para que terceiros e estranhos possam ficar do seu lado na vitimização e aí ela conseguir mais benefícios com aquilo. Por outro lado, são talvez especialmente propensos à falsidade porque a parte solicitante está apelando por não conhecer suas atividades ou caráter. Isso certamente não significa que todos ou mesmo a maioria dos recursos dessa natureza sejam falsos, apenas que esse será a estratégia preferida, tais como foram rejeitadas ou provavelmente rejeitadas por aqueles que têm mais informação. Ou seja, o acontecido aconteceu, entende? E a pessoa usou uma estratégia preferida, porque a natureza dos fatos requer uma mentira, uma falsidade, uma invenção, uma criação, mas não tira a realidade dos fatos de que a pessoa realmente sofreu uma fratura, a pessoa sofreu uma agressão física. Você está entendendo? Lembra que eu falei lá no início dos mafiosos, dos vilões, que eles pedem para outra pessoa bater neles, para eles ficarem ali todo rebentado, para causar um impacto na vítima que eles vão pegar? É uma coisa muito de louco isso, sabe? De maquiavelismo mesmo, de narcisismo mesmo, de sadismo, de autossadismo. Às vezes essas pessoas elas estão sendo desprezadas, abandonadas, esquecidas. E então elas transformam todo esse desprezo em uma oportunidade de buscar simpatia, status e se fazer de refém para os estranhos. Se eventualmente forem descobertos, eles podem sofrer danos catastróficos à sua reputação ou até mesmo ir para a prisão, né? Mas no curto prazo, pelo menos as pessoas que praticam esse tipo de coisa podem receber mais benefício com menos esforços do que se possa imaginar. Isso não significa, gente, que existem pessoas que realmente são vítimas, como as vítimas de narcisismo, mas nós estamos falando aqui de pessoas que usam a vitimização e são capazes de se ferir ou pedir alguém para feri-las para ganhar benefício, status social ou qualquer outro tipo de vantagem. Olha
Olha o psique dessa pessoa, né? A razão pela qual vale a pena se refletir sobre isso que eu estou falando, o sistema de incentivo que criamos é precisamente que existem vítimas genuínas. Os falsos sinalizadores de vítimas habituais esgotam os recursos disponíveis para as vítimas genuínas. Ou seja, uma pessoa que se faz de vítima, uma pessoa que se criminaliza, uma pessoa que se machuca para parecer vítima, ela está tirando a autenticidade de alguém que realmente é vítima, né? Então essas pessoas, elas enganam a confiança dos outros em alocar os recursos incorretamente e podem iniciar um processo disfuncional de ciclo de vitimização competitiva dentro da sociedade de forma mais ampla. Por exemplo, existe uma pesquisa revelada que as pessoas aumentam sua própria condição de exclusão, de discriminação, quando são acusadas de discriminar outras pessoas, ou mesmo quando são meramente caracterizadas como relativamente favorecidos. Ou seja, né, a pessoa pode usar uma exclusão de que está discriminando, está sendo discriminada quando alguém acusa ela de discriminação a outra pessoa. Então, esse caso é um caso para estudo mesmo. É um fenômeno. E esse fenômeno pode ajudar a explicar o que é comum as pessoas acreditarem que estão acertando o alvo em muitas hipóteses. Só que no caso dela, o alvo saiu do lugar. A maioria das pessoas parece pensar que o status, que é geralmente injusto com elas, e os aparentemente de acordo com a mesma pessoa como uma vítima, e o sinal de vitimização para os outros não estão relacionados a nenhuma ideologia, como acontece com tantas fontes de conflitos entre grupos. Este não é um problema dessa pessoa, mas é um problema de, como é que eu posso dizer? De personalidade, né? Para mim não dizer outra coisa aqui. Historicamente, nossos ancestrais podem ter sido mais capazes de discernir os sinalizadores habituais ou falsos daqueles em verdadeira necessidade. Vivíamos em comunidades bem pequenas, onde tendíamos um sabre que estava acontecendo com quem, portanto, aqueles que enganavam os outros corriam mais risco de serem pegos. No entanto, hoje nós vivemos em uma sociedade gigantesca e agora com a mídia social, as pessoas inescrupulosamente enganam, mentem, se vitimizam para ganhar benefícios. Em sociedades modernas e ricas, por outro lado, as pessoas podem sinalizar seu sofrimento porque é difícil de verificar para os outros e principalmente para os estranhos online. Embora as vítimas genuínas possam se beneficiar de tais ambientes, porque podem espalhar a consciência de sua situação, pedindo apoio em grande escala. Manipuladores, maquiavélicos, narcisistas, inevitavelmente usarão as ferramentas de transmissão em massa para extrair recursos e possivelmente até iniciar um ciclo de competição, de vitimização que vai infectar um grande número de pessoas. Aqueles que mais voam
para declarar cruelmente sua vitimização para os outros, pode muitas vezes ser os piores vilões. Então, cuidado, se você é um empata, cuidado com essa sensibilidade de se sensibilizar com coisas que você não tem certeza. Com pessoas que se autodefinem vítimas para ganhar benefícios, aplausos, status social, etc, etc, etc. Então, é assim que eu vejo. Ou a pessoa estava em uma noite especial e as coisas subiram demais, sabe? Muito hot, hot, hot. E aí a pessoa pediu para apanhar. E o batedor bateu errado. E a pessoa se fraturou, se rebentou, né? Pelo rosto, pela pele da pessoa, você vê que a pessoa não tomou pancada aqui. As fraturas que tem aqui vêm da pancada no queixo, tá bom? E a pessoa queria ganhar aplausos, visualização, benefícios da imagem, mas parece que a coisa saiu. O tiro saiu pela culatra e machucou o próprio atirador. Então é isso, tá? Quero pedir desculpa porque eu não postei vídeo essa semana, justo porque eu tô com uns problemas pessoais muito sérios e que não deu para postar em rede social quase nenhuma. Eu quero pedir desculpa a vocês, mas quando eu sumir é porque algo muito estranho está acontecendo, ou muito sério, tá bom? Não é preguiça, eu não tenho preguiça de trabalhar, eu não tenho, mesmo que eu esteja doente, eu venho aqui e faço o meu trabalho para vocês, tá bom? Então, quando eu não apareço, por favor, me perdoem, orem por mim, porque eu estou passando por algum problema, tá bom? Um dia a gente conversa sobre tudo isso. Beijo grande. Tchau.